Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Nós deixamos salvo aí? Deu um bug aí? Beleza. Vocês podem acompanhar na Bíblia linda de vocês, que vocês adquiriram aqui essa semana. Nas que vocês já tinham. E vocês podem acompanhar na sua Bíblia, a minha é a tradução NVI, né? Talvez uma palavra vai ser um pouco diferente da que você tem, mas a essência é a mesma, né? Nós tentamos deixar aqui na projeção também a mesma versão da de vocês, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, irmão. Amém? 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 em diante. 1 Reis relata sobre 18, sobre o profeta Elias, né? O profeta Elias, servo de Deus. Aqui nós vamos estar lendo já quando Elias, ele ora para que volte a chover, porque há um pouco para trás ali, no capítulo 17, ele se apresenta diante do rei Acabe e ele diz assim, olha, não vai chover. E por 3 anos e meio diz a Bíblia que não choveu. Profeta de Deus. Aí eu pergunto nessa noite, para você refletir, para nós refletirmos, para as pessoas que também nos acompanham, será que vale a pena orar? Nós estudamos isso nas disciplinas espirituais, né? Será que vale a pena orar? Ou será que vale gerar em oração uma promessa que veio de Deus? Nos render e nos entregar a Ele? Então eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse a seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Versículo 44. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Até aqui, o texto do Senhor. Nesse tempo aqui, desse acontecimento do profeta Elias, né? O povo, a situação de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido, eles passavam por uma profunda idolatria, por um profundo desvio do que era Deus, o que era uma fé, do que era viver com Deus. E a profecia de Elias, quando ele disse que não ia chover, e ficou 3 anos e meio sem chover, não foi do sentimento dele. Elias não profetizava com o sentimento que ele tinha. Elias profetizava dentro da palavra de Deus. Elias profetizava com a palavra, ou seja, na palavra de Deus. E aqui a gente já começa a aprender, né? Que a nossa profecia ela só tem validade se ela é confirmada pela palavra de Deus. A nossa profecia, ela só tem validade na palavra de Deus, no que Deus falou. E é sobre isso que eu gostaria de falar, compartilhar com os irmãos
adorar esse Deus maravilhoso que nós estamos declarando aqui nessa noite. Amém, irmãos? Deus é um Deus todo-poderoso e é o nosso Pai, como nós aprendemos, né, refletimos essa semana, nas disciplinas espirituais. Então eu gostaria de trabalhar algumas características de uma pessoa que pratica as disciplinas espirituais. Algumas características, pelo menos 4, né? De uma pessoa que pratica as disciplinas espirituais na sua vida, ou seja, e uma das disciplinas nós falamos sobre a oração, foi ou não foi? Sobre a oração. Então uma característica de uma oração de quem ora com fé. E usando o exemplo de Elias, né? Eu gostaria que você pudesse abrir, já está aí, Tiago? Não? Abre na sua Bíblia, Tiago. Que também vai falar desta mesma passagem, lá no Novo Testamento. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 17. Se refere a esse mesmo texto de 1 Reis. Apareceu? Ah, tá. Tudo bem. Então, os irmãos aqui acompanham a sua Bíblia. Tiago 5, 17 diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Tiago 5, 17. Versículo 18. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitos pecados sejam perdoados. Glória a Deus. Está falando sobre essa mesma passagem, está se referindo ao exemplo de Elias, e aí a gente olha para Elias como profeta, como ele se apresentava, e como ele vivia, e como ele praticava as disciplinas espirituais, aí a gente pensa, não, Elias ele era um meio sobrenatural, né? Mas Tiago faz questão de escrever que Elias era humano como nós. Elias era humano como eu e você. Então a primeira característica de uma pessoa que pratica as disciplinas espirituais, tendo uma fé, confiando em Deus plenamente, em primeiro lugar, ele sabe o que Deus disse. Por isso que as disciplinas espirituais são importantes para a gente. Por quê? Porque ele tem a certeza, ele sabe, a pessoa sabe o que Deus disse. Ele sabe o que Deus disse. A gente sabe o que Deus disse. E o que Elias fala assim? Acabe, vai rápido, come, se alimenta, se arrume, porque você vai ter que partir, porque onde ele estava, se pegar chuva ele estava lascado, você vai ter que partir, porque vai vir uma grande chuva aí. 3 anos e meio sem chuva, gente. 3 anos e meio sem chuva. Veja lá no versículo 42, do capítulo 18. 18:42. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Gente, eu acredito que aqui, se não todos, pelo menos a grande maioria, por algum momento na vida, já dobrou seus joelhos para orar. Você já tentou colocar sua cabeça entre os joelhos orando? Chegue em casa hoje e tente fazer. Eu já tentei, não consegui. Em toda a Bíblia, em toda a Escritura, nós sabemos que existem grandes homens e grandes mulheres de Deus que oravam, que tinham uma intimidade com Deus. Mas orar, como Elias orou, não teve outro a não ser ele. Só ele conseguiu essa proeza. Só ele conseguiu chegar tanto que a sua cabeça ele colocou entre as pernas na oração, na intercessão, na busca.
Somente ele conseguiu fazer isso, somente ele conseguiu fazer essas coisas. Por quê? Porque Deus gera essa promessa em Elias. Porque não é simplesmente dizer assim, ó, não vai chover e para de chover. E não é simplesmente a gente dizer assim, agora vai chover e vai chover. Não, tem um Deus sobrenatural sobre as nossas vidas. Tem um Deus que manda e que faz todas as coisas acontecer. Uma vez eu vi um pastor famoso e muito querido, conheci ele pessoalmente. Ele disse assim que num país que ele estava, onde ele passou, que era na Guatemala, ele disse que lá, na maioria dos partos da mãe, é parto normal, o chamado humanizado. Mas daí convidaram ele para participar de um parto, para ele ver como que é. Aí ele disse assim que, olha, o que não tem lá é normal. O parto normal não é normal, disse ele. Porque a dor e o sofrimento eram tão grandes. Mas Elias sentia esse sentimento de Elias na oração, porque ele confiava em Deus, ele sabia o que Deus falava para ele, e como ele falava em nome de Deus, então ele se rende desta forma, ele crê tão profundamente, ele medita, ele jejua, ele ora, então ele confia do que Deus vai fazer, mas ele faz o que ele, máximo das suas forças, consegue fazer. Ele coloca a sua cabeça entre os joelhos para clamar por chuva. Com dores de parto. E hoje a gente não quer mais pagar esse preço como igreja. É ou não é? A gente não quer mais sofrer dores para a conversão. A gente não quer mais sofrer por alguém. A gente não quer mais se dedicar na oração por alguém. A gente não está disposto muitas vezes em querer adorar a Deus em oração para clamar por uma pessoa que às vezes os joelhos vão doer de tanto tempo ficar orando por alguém. É por isso que a gente vê muita pouca conversão nos dias de hoje. É ou não é verdade? Isso é para todos nós, é para mim também, para a gente aprender. As igrejas não sofrem mais porque não geram mais filhos. E nós somos igreja, amém? Comunidade aqui, Redenção, Casa do Pai, então gerar filhos é pela conversão, amém? Transformar vidas, no nome do Senhor. E para isso Deus vai usar a sua vida, irmão. Deus vai usar a tua vontade, a tua confiança, a tua fé, a tua disciplina espiritual. É assim que Deus vai agir na sua vida, é assim que Deus vai agir nesse templo, nessa casa, casa do Pai. É assim que as coisas vão acontecendo quando nós nos sacrificamos, nós buscamos viver esse reino de Deus. O reino de Deus, ele cresce por conversões. Por vida nova. Isso é missão. E para isso nós precisamos gerar isso em oração. A verdade é que quando se fala em oração, a gente até acha qualquer outra coisa para fazer, mas não vai orar. Então é um despertar nesses dias para nós. E para nós vermos como que é humano essa luta da carne contra o espírito, da vontade do que eu quero com o que eu preciso. Paulo também enfrentou isso. Paulo, que era um homem que também vivia nas disciplinas espirituais, ele meditava, ele orava, ele jejuava, né? Ele tinha comunhão, submissão, simplicidade. Aí quando ele implanta a igreja de Coríntios, e a igreja de Coríntios é uma igreja muito complicada. Porque a cultura em Coríntios, lá em Corinto, era perversa. Perverso que talvez a gente não chegou até a conhecer até hoje. Mas naquele tempo era muito perverso. E Paulo quer desistir da igreja de Corinto. Mas aí o Espírito Santo fala com ele, continue pregando, continue intercedendo, continue orando. E Paulo fica mais 1 ano e meio em Coríntios. E a gente vê que os dons espirituais explodem aonde? Em Coríntios.
Paulo também não se rende, mas ele teve esse sentimento que às vezes a gente tem, de que a gente não vai querer orar, a gente não vai querer interceder por ninguém, a gente não vai estar na brecha pelo outro. Mas as disciplinas espirituais, vivendo o dia a dia, isso ajudou muito a ele. 1 ano e meio, e ele continua, e a igreja de Corinto cresce, vive e adora o Senhor. Não sei se vai ter no texto aqui, não vai sair. Então você pode abrir sua Bíblia também. O mesmo Paulo escreve aos Gálatas. Aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Acompanhe na sua Bíblia, irmãos, é importante. Gálatas capítulo 4, versículo 19, e diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O mesmo Paulo que quase desistiu por Coríntios, mas ouviu a voz do Espírito Santo, continuou, lutou por Coríntios, Coríntios se levanta, a igreja de Corinto cresce, se fortalece, depois ele mesmo implanta também a igreja de Gálatas, e aí ele também escreve aos Gálatas: olha, vocês me dão dores como se fossem dores de parto, que dói nele, Em Filemão nós não vamos abrir, mas o mesmo Paulo, Filemão está preso por pregar o Evangelho. Filemão está num outro lugar, numa outra cidade, numa outra igreja, ele é novo, ele foge do cuidado, do pastoreio ali, ele foge e vai até Paulo. Ele vai lá na prisão com Paulo. E aí ele fala assim: olha, tá difícil lá, o negócio está pegando e eu não estou dando conta, e o que estão pedindo não estão conseguindo. Aí Paulo rege uma carta, manda por ele. Quando acontece com Onésimo, que é um outro menino, quando ele escreve a Filemão, Onésimo na verdade é o nome, o Filemão é o lugar que ele tinha que ir. E ele escreve assim: olha, recebe esse meu filho de volta, tenha paciência com ele. A carta chega para a igreja: recebe o meu filho de volta, porque este menino eu gerei em oração, me custou dores, e eu sei que eu não perdi tempo, então recebe de novo ele. Paulo gerou então tanto a igreja de Coríntios como a igreja de Gálatas, na questão lá em Filemão. Da mesma maneira, esta igreja então, ela foi gerada em oração. Quero voltar novamente para a questão do parto da mulher, o parto normal. E talvez a mãe que teve este tipo de parto vai entender o que eu vou dizer agora mais do que os homens, mais do que a gente. Que a mulher, ela sofre dores profundas para ter esse momento, o parto. Dores que não tem palavras para explicar, mas quando a criança nasce, é como se as dores não tivessem existido. Por quê? Porque ela gerou um filho. Ela gerou um filho, então toda a dor que ela passou de sofrimento, eu já tive testemunhos de mães que tiveram partos assim, e comprova com as escrituras que quando o sofrimento é grande, aquele momento é dor demais, mas depois que a criança vem aos braços e ela olha para a criança e ela vê que ela gerou, então as dores que ela passou não tem nenhum significado mais, por quê? Porque ela gerou uma vida, e esta alegria é muito grande. Esse é o sentimento quando Paulo fala, quando Paulo escreve aos Gálatas: eu gerei esta igreja em oração. Doeu, machucou, sofri, mas depois que a igreja estabeleceu, as dores já não têm mais significado. O que significado é os filhos da igreja.
E a igreja, comunidade de redenção, Casa do Pai, está aberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então não pare de orar, irmãos. Não pare de orar, não pare de orar. Não pare de interceder. Não espere pelo outro, faça você, ore. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Segundo lugar, segunda característica de cumprir, de viver, de praticar as disciplinas espirituais e de uma pessoa que tem fé, uma igreja que tem fé, ela tem perseverança. Ela tem perseverança. O que é ter perseverança, pastor? Perseverança é ter quando você ora e nada acontece. Quando nós oramos, buscamos, clamamos e nada acontece. Elias ele orava daquela maneira, sentindo dores, com a cabeça entre os joelhos, e ele continuava orando para que Deus mandasse chuva, e ele pedia para o menino, para o seu servo, vá olhar lá. Ele voltava, olha Elias, não tem nada lá. E o que ele fazia? Ele não desistia, ele continuava orando, ele continuava intercedendo. Mas o que a gente faz? A gente ora, e se não dá certo a gente desiste, a gente abandona. Muitas vezes a gente se entrega. Aí você ora pelas pessoas, ora para a conversão de alguém, ora para a transformação de alguém, ora para que a vida de alguém muda, que se transforma, seja transformado por Jesus, e não acontece. Daí o que a gente faz? Assim, não tem jeito, não funciona. É assim que a gente pensa, é ou não é verdade? Mas quando eu estou praticando as disciplinas espirituais, eu entendo quem é Deus, eu entendo o tempo de Deus, eu entendo o que o Espírito Santo fala, e talvez as coisas podem estar tudo bagunçado, olhando os meus olhos não vai ter solução, mas se nós olharmos para a fé de Elias, como diz Tiago, que era um homem humano como nós, se nós continuarmos perseverando, e não desistindo da primeira, da segunda, da terceira, dita de não a nós, mas se nós continuarmos fortalecendo, se nós continuarmos crendo. Sabe qual é a diferença entre Elias e a gente? Elias sendo humano igual a nós, Elias sendo humano igual a mim. Quando eu vejo esse texto, eu falo assim, qual é a minha diferença de Elias a mim? É que Elias ora e eu não. Da maneira que ele ora, da maneira que ele se entrega, da maneira que ele vive. Elias estava orando, vai lá ver se vai acontecer alguma coisa. O menino corria, olhava sobre o mar, voltava Elias, nada está acontecendo. E Elias continuava orando, vai lá de novo. O menino foi lá de novo e olhava e voltava e disse, nada está acontecendo. E isso aconteceu 7 vezes. E Elias não desistia de orar. Elias não desistia de crer, ele perseverava. Queridos, para nós perseverar, isso é nossa vida espiritual, é nossa vida emocional, é nossa vida racional, é nossa vida familiar, é nossa vida tudo. Tem uma palavra que nós precisamos viver, é perseverança. Não se entregar no primeiro não, não se entregar no segundo não, não se entregar nas dificuldades, nas barreiras que nos são apresentados dias. Elias orava e falava, vai lá outra vez. É isso que nós precisamos viver na nossa vida espiritual. Quando as coisas não acontecem, vou orar de novo, vou orar outra vez. Não funcionou, vou fazer de novo. Não está tendo resposta de Deus, irmãos? Volte a orar de novo. Não deu certo? Volte lá outra vez. Elias falava para o seu servo, volte lá outra vez. E ele orava, não aconteceu, volte lá outra vez. Irmãos, alguma coisa não está acontecendo na sua vida, volte lá outra vez. Perseverança. Perseverança. 7 vezes esse servo dele teve que ir lá. E não via nada, até que na 7ª vez ele viu. E a terceira característica de praticar as disciplinas espirituais, de uma pessoa
que coloca em prática a sua fé, ela consegue ver grande quando alguém vê pequeno. Ela consegue ver grande quando alguém vê pequeno. Por quê? Porque da 7ª vez o rapaz, o servo voltou lá e diz assim: olha, Elias, não fica animadinho não. Eu imagino, né? Não está escrito dessa maneira, mas eu imagino. Eu fui lá 7 vezes, agora da 7ª vez eu voltei. Olha, eu olhei por cima do mar e vi uma nuvem, mas ela é tão pequenininha que é tamanho da palma da mão de um homem. Oh, meu Deus! Sabe, querido? Aí ele já levanta e fala assim: ó, vai avisar Acabe lá, vai vir chuva. A nuvem é pequenininha, queridos, às vezes a gente vê coisa pequena. Ei, nós precisamos entender que na vida espiritual, não é os nossos olhos que vê as coisas, é nossos olhos espirituais. Às vezes a gente vê coisa pequena, e aí a gente fica nos detendo nas coisas pequenas, nos empecilhos da vida. Ei, se tem uma pequena nuvem na sua vida, vai chover. Vai chover. O servo vem e diz: ó, é pequenininho, é o tamanho da mão de um homem. O princípio das coisas, às vezes quando a gente começa algo, é pequeno, tudo começa pequeno. Ei, mas tudo tem um começo. Quer um desafio aqui para a Igreja Redenção? Você consegue só ver o tamanho dessa igreja agora? Ou você já consegue ver uma igreja muito maior? Se nós conseguimos apenas ver uma igreja que é maravilhosa, esse lugar é abençoador, né? Mas os nossos olhos estão vendo é pequeno. Ei, nós temos que ver a grande. Nós não podemos ser como o menino, como o servo que ele olha lá, não, é pequenininho. Não, nós temos que ser com Elias, que confia em Deus, que Deus deu uma missão, Deus deu uma visão, Deus deu um trabalho. Então, os meus olhos aqui, não importa, eu estou vendo uma pequena nuvem. Ei, mas vai vir uma grande chuva. Vai vir uma grande chuva. Vai vir uma grande chuva. As coisas pequenas trazem coisas grandes, gente. Ninguém nasce grande. A não ser que é lá do Jardim do Éden, que Adão já nasceu grande, né? Deus já fez ele grande. Mas na nossa formação humana, uma criança nasce grande? Não, ela nasce pequena. E nós precisamos entender o que Deus faz nas nossas vidas. Para isso nós precisamos perseverar, praticar as disciplinas espirituais que a gente aprendeu, que elas não podem apenas ficar apenas no papel, apenas no caderninho. Não, eu preciso colocar isso em prática. Se eu quero viver as coisas de Deus, se eu faço parte do que é pequeno, eu quero fazer parte do que é grande. Você precisa entender, você precisa ver com seus olhos espirituais dessa noite, que você vai olhar para algo que é grande. Isso serve para a sua vida também, a sua vida emocional, a sua vida relacional, sua vida sentimental. Talvez você está vendo pequenas coisas, pequenas melhores na sua vida. Ei, mas se tem algo, se tem uma nuvem, acredite que isso vai crescer. Isso vai crescer. Mas para isso eu preciso estar o quê? Como Elias, me rendendo ao Senhor. Às vezes dói, mas continuar crendo no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quem vive o que o Senhor deixou para nós, e está aí as disciplinas espirituais exercer na minha vida, eu posso às vezes até ser pequeno, mas eu sei o grande Deus que eu tenho. O grande Deus que eu tenho. Elias diz: mande Acabe descer, que ele vai se molhar. Tamanho da palma da mão de um homem. Ei, corre lá, corre, não vai, corre, avisa, porque senão Acabe vai pegar chuva, Acabe vai se molhar. Ei, uma nuvem pequena traz abundante chuva. É a fé da pessoa, é a fé de quem vive as características que o Senhor nos dá, que nos presenteia. Se nós conseguirmos ver as pequenas coisas da fé, grandes coisas nós alcançaremos.
Queridos, talvez você possa, poxa, pastor, mas eu não estou conseguindo nem ver essa pequena nuvem. Talvez eu estou ali das 6 vezes para trás, eu não estou conseguindo ver nada. Então o que Elias fazia? Enquanto que ele não via a nuvem, ele estava lá orando e acreditando do que Deus ia fazer. Se ainda nem a pequena nuvem na sua vida você não conseguiu enxergar, então é porque você não pode desistir, tem que continuar orando, tem que continuar clamando, tem que continuar acreditando nesse Deus poderoso, porque em algum momento vai vir a pequena nuvem, e depois da pequena nuvem vem tudo. É isso na nossa vida, irmãos, é isso, virá uma grande chuva. Quarta e última característica de praticar as disciplinas espirituais e viver com a pessoa que ora com fé e acredita com fé, ela começa com nada e termina com tudo. Como que era no começo? Seca 3 anos e meio. 3 anos e meio. Seca. Começa com nada. Começa com nada. Mas como que termina? Mais à frente ao texto a gente vê que veio uma abundante chuva. Elias avisa Acabe, vem chuva abundante. Dentro de pouco tempo, aquela pequena nuvem vai se tornar uma ou grandes nuvens na sua vida. E vai vir grande chuva, então Acabe ligeiro. Então eu quero dizer para você que ainda não acredita em Deus, comece a acreditar a partir dessa noite e comece a ver a nuvem que Deus tem sobre a sua vida. E olha, essa nuvem pequena, ela vai crescer e vai chover na sua vida. Ela vai chover, vai trazer abundante chuva. O que é abundante chuva? É regar a terra. O que é regar? É regar a sua vida espiritual, é regar a sua confiança, é regar a sua vida, é regar a sua coragem, é começar a se levantar diante de Deus e dizer: Deus, eu andei, eu pensei como um derrotado, mas eu não posso pensar assim porque eu sou o pai do Criador. Perdão, filho do Criador. Pai não, né, filho? Filho do Criador. O dono do ouro e da prata, o dono de todas as coisas, o dono da natureza, o dono da criação, tudo que eu fiz, eu abro os olhos, eu vejo o sol, foi o meu pai que fez, eu vejo a chuva, foi o meu pai que deu, eu vejo a lua, foi o meu pai que fez, eu olho para a natureza foi meu pai que fez, eu sou filho do pai. Vivendo com esta fé, vivendo com esta vontade, crendo no Senhor Jesus Cristo, a pequena nuvem em sua oração pode mudar tudo a sua vida a partir dessa noite. Eu pergunto para você, você está conseguindo enxergar uma pequena nuvem? Se não está enxergando, é só continuar orando e confiando em Deus que essa pequena nuvem vai aparecer. Se você já consegue ver uma pequena nuvem, vai vir uma abundante chuva na sua vida se você continuar praticando as disciplinas espirituais e se rendendo ao Senhor. Para concluir, queridos, Deus ele é um especialista em pegar, Deus é especialista em tudo, Ele fez tudo, é claro. Mas Deus é um especialista em pegar o que não é nada e fazer virar tudo. Antes de Elias começar a orar, não tinha nada, seca, 3 anos e meio, nem uma nuvem sequer. Elias ora, clama, porque sabe em quem confia, pratica as disciplinas espirituais, ele medita na palavra, ele medita em Deus, ele confia em Deus, ele tem comunhão com o Senhor, então ele tem toda a certeza, e daí tudo o que era nada, vem uma pequena nuvem, e de uma pequena nuvem vem uma abundante chuva. Às vezes a gente não consegue ver a nossa vida sendo regada. Às vezes a gente anda tão incrédulo, às vezes a gente anda tão insatisfeito com a vida, às vezes a gente anda tão desanimado, porque a gente esqueceu de olhar para o Criador. Porque às vezes a gente mudou as nossas preferências, às vezes a gente mudou os nossos princípios, às vezes a gente trocou as nossas prioridades, mas nessa noite, querido, em nome de Jesus, o Senhor é Deus sobre este lugar. Deus é Deus sobre esta igreja, é Deus sobre a sua vida. Oh, meu Deus do céu, a seca, Elias orou, queridos, para parar de chover, Elias orou apenas uma vez.
E o Senhor veio, consumiu o sacrifício e parou, cessou a chuva por 3 anos e meio, mas para que voltasse a chover novamente, Elias não precisou apenas orar uma vez, ele precisou orar até que aconteceu. Sabe, querido, se não está acontecendo algo na sua vida, precisa orar até que aconteça. É preciso acreditar até que aconteça. Ei, às vezes você olha para alguma coisa na sua vida, o que você está envolvido ou você está inserido, e você está olhando, não vai ter jeito. Eu quero dizer em nome de Jesus que tem jeito sim, e esse jeito se chama Jesus Cristo, e a nossa vida é rendida a Ele. A Ele. Agora para a chuva, então Elias teve que orar várias vezes, ele não desistiu, orar como Elias com fé. O que é fé? Fé é a existência do que não existe. Poxa, pastor, agora bugou tudo. Fé é isso, é a existência do que a gente não vê, é a existência do que ainda não aconteceu, mas a gente tem a certeza que existe. Fé é do que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos humanos, mas a gente tem certeza que existe. Isso é Deus. Isso é Deus sobre a minha vida, isso é Deus sobre a sua vida nessa noite. Como que está a sua vida com o Senhor? Como que está a sua vida de entrega a Deus? Como que está esta existência, essa confiança que você tem? Ou você só apenas consegue crer no que você está vendo? Se você apenas conseguir crer no que você está vendo, muito bem, então você vai viver desta maneira, pequeno. E talvez não vai conseguir resolver as questões da sua vida, internas, sua vida espiritual, talvez a sua vida emocional, sua vida relacional, a sua vida existencial. Agora, se eu vejo uma pequena nuvem, e eu creio e tenho total confiança que vai chover, o Senhor vai transformar a sua vida. O Senhor vai dar uma nova rota e uma nova direção. E é nesse sentido que eu gostaria de orar com vocês, irmãos. Por favor, vamos nos colocar em pé. Sabe, às vezes você vai olhar assim, poxa vida, eu não tenho nenhuma dessas características na minha vida. É por isso que nós estudamos uma semana toda sobre disciplinas espirituais. Sabe, a prática da disciplina, somente a disciplina ela não vai me salvar, mas ela vai me levar em quem me salvar. Como está a sua vida? Gostaria que você fechasse seus olhos. Que você refletisse na sua vida, tudo que você vivenciou essa semana. Como você tem vivido nos últimos tempos, como você tem vivido nos últimos anos, no que você tem acreditado, como está a sua fé? Sabe, se você identificou que você não consegue cumprir ou viver nenhuma dessas 4 características, não tem perseverança, não sabe quando Deus diz, não consegue ver grande quando alguém vê pequeno, não consegue crer nas coisas que seus olhos não conseguem ver. Eu quero dizer para você que nunca é tarde para dizer, Senhor, eu me rendo ao Senhor. Porque somente no Senhor que eu posso me tornar uma nova criatura, crendo no Senhor Jesus Cristo, na sua providência. Feche seus olhos e reflita na sua vida. Está faltando chuva na sua vida? Está faltando o seu regar, o seu coração? Tamanho da mão de um homem. Pense aí na sua vida. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Ou você vai acreditar nessa pequena nuvem que vai começar a transformar os seus dias, vai começar a transformar a sua vida, vai fazer esse divisor de águas. Se a terra do seu coração, se a tua vida parece ser seca, eu quero dizer nessa noite que o Senhor pode regar o seu coração, pode reviver, você pode renascer na presença dEle, crendo nele, porque a fé é interna, a fé é dentro da gente. Talvez você precise fortalecer sua fé nessa noite.
Oh, Jesus, adore a Ele, adore a Ele. Vejo uma pequena nuvem. Sim, Jesus. Do tamanho da mão de um homem. Fique seus olhos fechados e adore a Ele, pensando na sua vida. Que a tua chuva vai descer. Aleluia. Do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Ei, a chuva de Deus vai descer sobre a sua vida. Vai chover. Começa a confiar no Senhor. Abre as comportas do céu. Sim, Jesus. E faz chover. Oh, meu Deus. Vai chover. Abre as comportas. Sinta Deus abrindo as comportas do céu sobre a sua vida. Abra o seu coração. Diga, Senhor, rega o meu coração, rega a minha vida. Senhor, eu quero sair dessa noite, dessa celebração, renovados através do Teu Espírito Santo. Sim, eu quero sair daqui confiante, crendo no Senhor. Não vou me entregar mais. Não. Oh, Jesus. Como chuva descerá. Sim, Senhor. Vai chover. Oh, Jesus. Faz chover. Abre as comportas do céu. Oh, Jesus. Faz chover. Senhor, Pai, eu quero orar por todos esses irmãos que estão aqui nesta noite. Senhor Deus, eu quero orar para aquelas pessoas que estavam sem confiança, que não estavam acreditando no sobrenatural do Senhor. Pai, que o seu coração seja regado pelo Senhor nesta noite, pela tua glória, pela tua presença. Vai sair daqui cheio, regado, cheio da tua presença, confiando no Senhor, dizendo: eu pertenço ao Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, eu confio no Senhor, eu me entrego ao Senhor, me rendo ao Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Pai, renova a esperança, renova as forças, Pai. Renova o físico, renove a vontade, renove a confiança, renove a fé daquele que está dizendo: Senhor, eu quero ser renovado pelo Senhor. Senhor, que essas pessoas possam sentir essas comportas do céu sendo abertas sobre as suas vidas, sentindo a transformação, a presença real sobre as suas vidas. Sim, Senhor. Oh, descerá, descerá. Oh, sim, sente a chuva do Senhor sobre a sua vida. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Sinta a sua vida regada pelo Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo abraçando você. Sinta o Espírito Santo dizendo: ei, filho, ei, filha, é por aqui o caminho, essa é a direção. Sinta o amor de Deus te abraçando. Sinta o Pai chamando você, dizendo: filho, filha, é eu que cuido de você, é eu que tenho o melhor para a sua vida, é eu que dou a visão, é eu que dou a direção. Basta confiar, basta crer, basta acreditar, viver as disciplinas espirituais, viver todos os dias com intensidade e dizendo: Deus, eu confio plenamente no Senhor, porque o Senhor é um Deus sobrenatural, ou que nós não conseguimos ver, mas nós cremos pela fé, nós cremos no Senhor. Senhor, Pai, se pessoas estavam apenas enxergando coisas pequenas, Pai, Espírito Santo, traga esta cura na sua mente, traga esse renovo, Senhor, para enxergar o que é grande do Senhor sobre as suas vidas. Faça, Senhor Deus, famílias
sendo recebidas diante do Senhor e vendo que o Senhor tem o melhor para cada um, que o Senhor cuida de cada um da melhor forma possível, o Senhor tem o melhor para os seus filhos, o Senhor tem o melhor para a sua casa, o Senhor tem o melhor sobre a comunidade de redenção, o Senhor tem o melhor para este lugar, o Senhor tem o melhor para esta cidade, o Senhor tem o melhor, e nós começamos a acreditar. Pai, Elias foi um homem humano, mas ele demonstrou a fé verdadeira, vivendo as disciplinas práticas da sua vida. Pai, nós queremos nos disciplinar dia após dia, meditar no Senhor, estar no secreto com o Senhor, na solitude. Sim, jejuar em prol de ouvir o Senhor, de mostrar onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos viver mais. Sim, Senhor, e orar com fervor, orar com fé, que esse leão que está dentro de nós, ele ruja, porque o Espírito Santo, ele quer fazer tudo sobre as nossas vidas. Sim, sim, Jesus. Espírito Santo, tome conta dessa comunidade, Senhor. Sim, Senhor, que a tua glória seja sentida através dos teus filhos, através das tuas filhas, Deus. Sim, Senhor, seja uma comunidade relevante, uma comunidade que transforma no nome de Jesus, uma comunidade que recebe, que cuida, que orienta e que abençoa, Senhor. Vai no nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, Pai Criador, nosso Pai amado, o nosso Deus é o mesmo Deus de Elias, e nós confiamos e cremos no Senhor, Pai. Pai, nós estamos debaixo da Tua graça, nós estamos debaixo das Tuas misericórdias. Senhor, nos ajude a viver disciplinados no Senhor, com prazer, com alegria, com uma vida nova, com uma vida transformada e com a certeza, se eu via pequeno antes, agora eu vejo grande, porque é pelos olhos da fé. Eu sei o Deus que eu tenho servido e sei que Ele é poderoso, e é essa confiança que nós queremos dizer que nós confiamos no Senhor, Deus. Pai, que as Tuas misericórdias renovam a todos. Sim, Senhor, nos renova, nos ajuda, Pai, e nós queremos viver dia após dia com mais intensidade, dizendo, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, nós pertencemos ao Senhor, o Senhor é que governa as nossas vidas, o Senhor é que tem a última palavra sobre a nossa vida e nada mais, somente o Senhor. Por quê? Porque a glória do Senhor, e há uma glória do Senhor neste ambiente, há uma glória do Senhor neste lugar, há uma glória do Senhor que está envoltando os seus filhos. Pai, e nós queremos, Pai, cada vez mais entender a Tua glória, viver debaixo da Tua glória, vivendo na Tua direção, Pai. Pai, esta comunidade abençoadora foi levantada por Ti, Senhor, para transformar vidas. Mas primeiro o Senhor nos transforma. O Senhor transforma cada um de nós, chamados para transformar, nos transforma para daí nós transformarmos outras vidas, Senhor, chamados para curar, nos cure em todo sentido da nossa vida, para aí o Senhor nos usar para curar aos outros, Senhor. Pai, este ambiente, esta casa, esta igreja, pertence ao Senhor, o Senhor é o centro. O Senhor está sentado no trono, o Senhor é o centro, é a Tua vontade, e é debaixo da Tua vontade que nós queremos estar, e esta igreja quer permanecer sempre, te adorando e confiando nesse Deus poderoso, que derrama toda a chuva abundante sobre a vida de todos, em nome de Jesus.